Meus amigos, enfim o Flamengo conseguiu o que precisava, uma sonora goleada para trazer um pouquinho de alívio, um pouquinho de moral para esse time que não tava lá essas coisas. É claro, não dá para se animar, tendo em vista que o adversário é fraquíssimo, o time do Madureira, e ainda por cima, né, teve um jogador expulso a maior parte do tempo. Mas essa goleada faz com que, né, o torcedor rubro-negro comece a acreditar novamente, se anime para a grande final contra o time do Fluminense. Vamos aqui acompanhar a imprensa esportiva falando sobre essa sonora goleada do Flamengo sobre o time do Madureira na semifinal do Campeonato Carioca. É só chegar e assistir. Vem comigo, simbora pro vídeo. Vem vibrando com essas coisas, junto com o Jaod, que devia estar na quarta série, nem isso. Boa noite aos fãs do esporte, bom meus colegas felizes. Ele cai e a culpa é nossa. A culpa é nossa. Ele é bom nisso de transferir. Ó, vai lá que o YouTube tá bombando aqui, tá? Tá Você só a segunda noite animadíssimo. Você bem direto quanto ao jogo. Seja um placar gigantesco, uma atuação convincente, que, na verdade, não leva a lugar nenhum. Não serve para absolutamente nada. O Flamengo tem que resolver a vida dele de leve na final do estadual, quando ele pode ou fomentar a crise ou amenizá-la, para depois, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, nos torneios grandes para os quais esse elenco foi montado, mostrar se realmente é o Flamengo do ano passado ainda. Muito bem. Então a atuação de hoje do Pedro não credencia para ser titular na final, Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite a todos. Cara, é preciso entender o que rolou hoje no Maracanã, né? O torcedor, antes do jogo, ouvido pela Roberta, tá lá no Maracanã, tinha torcedor bravo com o discurso pronto e mandando ver. E ali tava na cara que um resultado magro, coisa ia explodir. E um resultado desse tamanho ia explodir também. Porque eles iam voltar para o seguinte, olha ali, ó, tá vendo? Quando vocês querem, aquela coisa. Agora, é preciso entender o Madureira, cara. O que a gente conversou antes do programa? O Madureira vai jogar a Série D. Isso. E o Flamengo outro dia disputou... Jogou com o PSG. Com o PSG. Até rima, né? E aí a gente pega esses mundos e junta no estadual. E, cara, é isso. O estadual é isso. Por isso que eu entendo que o estadual é para quem precisa dele e não para todo mundo. O Flamengo jogar estadual é uma perda de tempo num negócio assim, Flamengo, Fluminense e tal, não tem sentido, porque eles têm compromissos muito mais importantes ao longo do ano, eles já passaram desse estágio. Porém, é o que existe. E dentro do que existe, o time é um ótimo time, cara. Eu não entro naquela conversa, o torcedor falava antes do jogo, ele muda muito, tal. Você vai botar o quê? Arrascaeta arrebentado, sem condições, para dar uma condição muscular. Você vai perder 4 ou 5 jogadores. Hoje sem chances mesmo, fez bem. Não, nem precisava. Cara, o Felipe Luiz tem um time, essa é a política do Flamengo. Ele tem algumas equipes que ele pode montar. E ele usou essas equipes. Esse papo de que é o titular, é o reserva. O que hoje a gente viu foi uma evolução do jogo do Paquetá também. Jogando, sim, numa formação para iniciar o jogo, num 4-2-3-1. Aí você tinha Carrascal, Paquetá e Cebolinha, o Pedro à frente. Com a bola rolando, o Emerson Royal subia, Carrascal era o parceiro do Royal pelo lado direito, o Paquetá chegava no lado esquerdo do Cebolinha, então você tinha 2 meias, um centroavante e 2 caras nas beiradas. Mas quem costuma jogar no lugar do Paquetá? Não, você tem o Arrascaeta ali, esse é o lance. É isso. Por isso que o Felipe Luiz tentou adaptar. Outra questão aí, o Royal não é titular. Eu não vejo. Assim, Royal não. Eu não descarto. Royal e Samuel Lino não estão entregando o que o Flamengo esperava quando se contratou. Sem dúvida. Mas eu não vejo ainda o Paquetá totalmente distante dessa função no lado direito. É que nesse momento o torcedor vai ficar maluco. Mas eu não vejo o Paquetá longe disso. Porque o Felipe Luiz hoje, contra o Madureira, que já tinha tomado 3, o Felipe Luiz não foi com Luiz Araújo e Cebolinha, entendeu? Com 2 caras de beirada, um centroavante e o Paquetá pelo centro. Ele foi com 2 meias e um de beirada, que é o Cebolinha. Então, é uma forma que ele gosta de jogar, que ele entende que é o melhor para o Flamengo. Com o lateral direito passando, o esquerdo fica.
que é o Alexandro. Fica mais protegendo meio de campo, defesa. Cara, é um time que, por incrível que pareça, é difícil falar isso, mas está evoluindo no início da temporada. Mesmo debaixo de muita pressão. Agora, este jogo não serviu para nada e não vai servir se ele não ganhar o estadual. Então. Tá? Você esqueça esse placar, esqueça. Isso aqui é o seguinte, é o estadual. Por isso que eles ouviram o que ouviram no final do jogo. Mas tudo isso aí conta como evolução, considerando que o jogo foi contra o Madureira? A gente conta como um degrauzinho de evolução ou não, Jean? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a todos. Eu, sinceramente, acho que não, porque eu considero esse jogo uma atividade lúdica, recreativa. O Flamengo foi se divertir nesse jogo. Verdade. A gente ri, mas é verdade. E foi o que aconteceu, quer dizer, foi uma atividade lúdica. Isso aí não tem nada a ver com o Flamengo, com o potencial do Flamengo. O Flamengo enfrentou um time de Série D com um jogador a menos. Então, assim, não dá para tirar nenhuma... exatamente, já com a vantagem. Então, assim, não dá para tirar nenhuma conclusão de absolutamente nada. Serve para atualizar ali o Wikipédia do Pedro, vai ser artilheiro do Campeonato Carioca com 4 gols num jogo. Ele provavelmente vai ser o artilheiro do campeonato, mas de resto, eu acho que nem o próprio Felipe Luiz... E assim, eu falo isso até tendo falado sobre... o Paquetá, que eu acho que ele funciona muito melhor nessa posição e tudo mais, mas não é por causa de uma atuação contra o Madureira com um jogador a menos que a gente vai dizer que, tá vendo? Não disse que é ali que o Paquetá funciona, tal. Esse jogo, ele significa muito pouco, e acho que no momento em que a própria torcida reage da maneira que reagiu, a gente vai falar sobre isso, mas ao final do jogo isso demonstra o quanto a relevância desse resultado é muito pequena, e acho que é pequena também para o Felipe Luiz tirar qualquer conclusão ou dizer, o Pedro fez 4 gols, eu vou então colocá-lo como titular. Não sei, acho que a gente pode discutir se ele deveria ser ou não titular. Deveria ter sido contra o Lanús, né? Isso a gente imaginava e não foi feito. Essa é uma outra discussão, mas não pode ser por causa dos gols contra o Madureira que ele vai tomar essa decisão. E não dá para comparar o Madureira com o Lanús, né? Não dá, não tem a menor condição. Senão as pessoas vão achar que é a mesma coisa. Pois é. São mundos completamente diferentes. Mas às vezes eu acho que tem gente que acha que é. É o mesmo plano. Pelas reações também contra o Lanús. Não estou dizendo que o Flamengo jogou bem ou que o Flamengo merecesse. Só não dá para igualar. Exato. Eu acho que uma questão da gestão de grupo que poderia fazer o Felipe repetir um pouco o time contra o Lanús é porque exatamente esse jogo era muito fácil e o cara tá falando, contra o Lanús era mais difícil, né? Esse jogo é mais simples, eu podia me recuperar fazendo alguns gols. Eu já vi isso acontecer no futebol de antigamente. O Felipe não fez isso. Uma outra questão diferente é que hoje ele abriu mão um pouco de força, que tem sido o que ele mais quer na equipe, pressão alta, intensidade, força física, para ter alguns jogadores mais técnicos, por exemplo, centroavante, mais definidor, como eu acho que ele devia ter feito contra o Lanús. De qualquer forma, eu também acho que não dá para a gente tirar nenhuma conclusão sobre quem vai crescer ou quem não vai crescer, ou se algum jogador se recuperou, ou se não se recuperou, ou se o time se recuperou nessa partida. Não dá para dizer que sim, nem dá para dizer que não. Dá para dizer que não serve como referência. A minha grande questão está com a torcida, porque a relação de parte da torcida do Flamengo com os jogadores é muito ruim. É muito ruim depois desse início de ano. Os jogadores que ganharam o tetracampeonato da Libertadores e o Campeonato Brasileiro no ano passado, depois de alguns anos do elenco do Flamengo não conseguindo os títulos que podia ter conseguido por falta de jogo coletivo, de disciplina, de outras questões que tiveram a ver muito mais com o campo. Essa reação de parte da torcida do Flamengo, e aí não estou falando só do pessoal que foi ao estádio, porque nem todo mundo deve ter vaiado, mas essa relação conturbada, eu não sei assim, eu entendo a insatisfação do torcedor do Flamengo. E eu entendo e concordo com o torcedor do Flamengo quando ele avalia que um 8-0 contra o Madureira, olhando o seu potencial e o que aconteceu esse ano, é quase irrelevante. Quase irrelevante, se é que quem vaiou não achou completamente irrelevante. Eu só não sei se vaiar
e principalmente chamar o time de sem vergonha, porque eu não acho que o time está acomodado. Eu acho que as questões do Flamengo são outras. Se isso vai ajudar o time a se recuperar, e principalmente, isso é uma questão muito pessoal de cada indivíduo que está no Flamengo. E eles estão conversando entre eles. Quando o Flamengo voltar a ganhar, que pelo menos é o que nós 4 aqui, pelas nossas opiniões, acreditam. Seria o natural, nós 4 né? acreditamos que o Flamengo vai voltar a ganhar. Eu não sei se vai ser domingo já, mas... Não, em algum momento da temporada acontecer. o Flamengo vai voltar a ser competitivo, vai ser um time temido, vai jogar o futebol à altura do elenco. Se ele perde o estadual, eu não sei o que, Birner, que fase e qual o período desta fase. Se ele perde o estadual... Agrava a crise. E ele pode perder o estadual, perfeitamente. Gente, nós não podemos descartar Pelo que o Fluminense está jogando, é jogo único. O Fluminense é um time ajustado, Sim. dentro das suas possibilidades técnicas. Jogou mais que o Flamengo até agora no ele ano. cumpre. O Fluminense está Melhor, né? muito mais perto do seu topo, né, do que o Flamengo. Então, e o futebol futebol não é uma certeza. É preciso respeitar as leis do futebol. A primeira delas, adversário incomoda. Sim. Não é um caso do Madureira, mas é o caso do Fluminense. Caso do Flu. Então, não ganhar o estadual, aí as coisas vão ficar difíceis de ser administradas. Isso é uma realidade. Ele pode depois ganhar tudo, mas o início do ano, o que acontece? O torcedor do Flamengo sofreu demais. Quando o Flamengo vira uma potência econômica, com dinheiro para comprar um jogador de 40 milhões de euros, se o Paquetá, Birner, tivesse... O West Ham resolveu liberar o Paquetá de graça pelos bons serviços prestados e tal. Qual seria, ele estaria enfrentando tudo que ele está enfrentando? Nível de cobrança ser 50 vezes menor. Então nós estamos falando o quê? É uma questão também ligada ao valor do dinheiro. E o dinheiro está presente no banco de reservas, está presente em toda a estrutura do Flamengo. E está, inclusive, os dirigentes verbalizam isso. Então o torcedor assumiu uma condição que é impossível perder. Cara, não é assim que o futebol funciona. Mas o problema é que jogou mal, né, Calçado? Não é só perder. Porque eu acho que jogou não, mas eu digo... Somente contra o Corinthians, né? Mas para o torcedor, exatamente. É impossível hoje, eu vejo a maioria, reconhecer que do outro lado pode ter um time que complica a sua vida. Passar em cima com o rolo compressor de todos os adversários não é o que o futebol nos ensina. Não é para o Palmeiras, não é para o Flamengo, não é para o Manchester City, não é para o Real Madrid que perdeu hoje em casa para o Getafe, que não acontecia há mais de uma década, não é para o Barcelona, não é para o PSG, entendeu? Não é para o mundo todo, inclusive para o mundo civilizado do futebol, porque aqui não é. Então, cara, é preciso entender isso. E essa relação de superioridade e todo mundo lá embaixo não tem adversário, gera, minha visão, gera este tipo de atitude que não faz bem. A minha sequência de jogos, vou passar para você, assim, rapidinho. A sequência de jogos, né, o torcedor não está vendo, é evidente, ninguém está vendo o Flamengo atropelar ninguém, não tá vendo. Só que o que mais incomoda é que também não está vendo o Flamengo sequer jogar bem contra alguém. A minha dúvida... Esse é o ponto. São vários jogos onde... Não é que o Flamengo não atropelou, mas jogou bem. Foi 2-1, 2-0, mas jogou bem. Quem está jogando bem no Brasil? Quem é o time hoje do momento? Hoje, do momento, assim, o Palmeiras está jogando melhor que o Flamengo, o Fluminense está jogando melhor que o Flamengo. Tem 2, pelo menos. Aí, o resto... O Flamengo voltou a treinar dia 12 de janeiro. Voltou, e antecipou o retorno A minha dúvida, já deixando a bola quicando pro... o bicho estava pegando. Deixando a bola pingando pro Jean. Vai lá. Se essa relação tão tensa de parte da torcida que se manifesta no dia a dia na rede social e se manifestou hoje no estádio, atrapalha a recuperação da equipe. Se de alguma maneira o jogador pensa, tá? Não estou falando que o jogador está certo ou errado, mas o jogador pensa, eu ganhei do Palmeiras o tetracampeonato da Libertadores, eu ganhei o Campeonato Brasileiro, eu estou me esforçando, porque o jogador acha que está se esforçando. Eu sou vaiado. O que mais eu preciso fazer para esses caras me aplaudirem? Sim. Até que ponto isso pode atrapalhar, a gente não vai ter a resposta exata, a recuperação do Flamengo, que todos nós acreditamos que acontecerá na temporada Geode. E não é só a vaia, né, Jean? Teve manifestação de torcedores no Ninho do Urubu, os caras foram lá, cercaram um carro de jogador e tal, enfim, exigiram que fosse conversar com eles e não foram, né? Fala. Então, bom, primeiro que eu acho que é um padrão nacional
né? É essa coisa também que a gente ouve muito, não, mas é porque tem que entender que é o Flamengo, que o Flamengo é muito grande, o Flamengo é de fato tem a maior torcida do país, mas esse é o padrão nacional. Com raríssimas exceções, assim a banda toca. Um time campeão brasileiro e campeão da Libertadores vai tomar porrada em menos de uma dúzia de jogos, voltando nas condições que o Calçade citou e que acho que a gente não precisa aqui de novo esmiuçar e detalhar. Ele vai tomar porrada se não começar a ganhar e jogar bem rapidamente. É assim que a banda toca. Cada um tem o direito de agir da maneira como bem entende. Já respondendo a quem costuma responder nesse tipo de comentário que eu sempre faço, porque eu acho insano, eu acho contraproducente, eu acho que isso não leva a nada, não ajuda, né? Aí respondendo ao que o Birner tá questionando, eu acho que é contraproducente, porque se fosse algo produtivo, que gera um resultado... o Flamengo teria ganhado do Lanús no jogo de volta, porque já tinha sido xingado e chamado de time sem vergonha. Então, esse papo de que a cobrança imediata resultado está provado que não é assim, e acho que é preciso olhar para o contexto. É óbvio que existem contextos, existem casos em que, cara, você está jogando há um tempão, o técnico está ali há um tempão, sem conseguir tirar nada do time, os jogadores não se empenham, ninguém faz absolutamente nada, não sai jogo, não sai resultado, é compreensível que você se revolte a ponto de xingar o treinador, a ponto de pedir a saída do técnico, de querer que o elenco seja trocado. Só que, para mim, isso é insano e inexplicável, ainda que seja padrão no futebol nacional, porque nós estamos falando de um time que ganhou, atenção, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Por mais que seja o Flamengo, né, milionário, com o seu elenco mais forte da América do Sul, ninguém discute isso. Você ganhar estas duas competições não é algo simples. E são os mesmos caras que ganharam essas duas competições que estão sendo chamados de sem vergonha e que começaram a ser chamados de sem vergonha depois de menos de uma dúzia de jogos. Voltando do jeito que voltaram, tipo, volta aí todo mundo das férias, que senão a gente corre o risco de cair no campeonato estadual. Chega aí, vai pro campo, joga e tudo mais. Enfim, eu não concordo, eu acho contraproducente, eu jamais agiria assim, mas cada um tem o direito de agir como bem entende. E não precisam xingar e ficar revoltados com isso. Eu só acho que, assim, é nosso dever, quando a gente pensa, como eu penso pelo menos, é nosso dever, né, colocar um contraponto e dizer, cara, não vem com esse papo de que é só no Flamengo. Porque não é só no Flamengo. Não é só no Flamengo. É no mundo todo, não é só aqui. Eu acho que assim, então, é que tá, Calçade, no mundo todo não é. Não vou nem pegar exemplo europeu, eu vou pegar a Argentina. Mas... Não, Mas os dois a tal torcida incondicional que a gente tanto exalta... O Boca e o River estão numa fase... Mas a gente viu um cara que tivesse vivido... De comportamento, você está falando. É isso. Tá bom. Não, eu tô falando de comportamento. Aí eu concordo com você. O que eu quero dizer é assim, um cara como o Galhardo, no Brasil, podia ser um ídolo do mesmo tamanho que ele é no River Plate. E podia ser em 95% dos times brasileiros, se tivesse feito uma campanha desastrosa e terrível, como fez nessa segunda passagem pelo River Plate. Não teve nada na segunda passagem. Nada. Zero. O aproveitamento, vamos pegar os números. É um negócio bizarro. Horroroso. Teria sido escorraçado do seu clube antes, teria sido demitido. E como que o Galhardo saiu do River Plate? Pedindo para sair. Ele quis sair, ele não foi demitido, avisou que ia sair para se despedir numa quinta-feira, no último jogo que ele comandaria a equipe, e a gente viu como foi, quem não viu, assista, a despedida dele, a maneira como a torcida se comportou em relação a ele. Isso não é no mundo todo, não. Isso é só... Exatamente, isso que eu ia falar. Isso não existe. Isso até, acho que assim, eu estou pegando um caso extremo de um cara que é, né, o maior nome, um dos maiores nomes de uma torcida que da também história do clube. Se vê na condição de ganhar tudo. Exato. Até porque a situação do River hoje... É normal que se veja hoje, até na Argentina. Sinceramente, muito. Né? Muito melhor do que o Boca, situação. E a segunda passagem dele é como se Jorge Jesus tivesse voltado ao Flamengo e perdido tudo, entendeu? Sim, aquela imagem, mas ele foi ovacionado e é um cara querido. Esse comportamento, esqueça, né? A gente não vai ter aqui.
Agora, o Flamengo tem um início de ano difícil. Eu te pergunto, qual é o peso das derrotas do Flamengo? Vamos estabelecer um peso para elas? Pode ser um valor. E qual é o peso de ganhar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores? Não, se ganhar o Brasileiro e a Libertadores, tudo que está acontecendo até agora evapora. E pode não ganhar também. Mas é uma questão que, olha só, se ganhar ou não ganhar, e aí, claro, se não ganha, imaginando que o Felipe Luiz continue, não sei como vai ser a situação, a gente sabe, que a gente acabou de falar da imprevisibilidade de como são as situações. Mas se ganhar ou não ganhar, eu falei isso ontem aqui, e chegar lá no final do ano e bater campeão brasileiro, vice da Libertadores, ou campeão da Libertadores, vice brasileiro, ou ganhar os dois, tinha uma Copa do Brasil. Ninguém vai lembrar disso aqui. Isso é um fato, você tem razão. Ninguém vai sequer lembrar disso aqui. Dane-se aquilo lá, aquela porcaria. Porém, para que as coisas se mantenham minimamente toleráveis, ele precisa ganhar domingo. Não, você vê que loucura? Para o futuro, no futuro, ninguém vai lembrar desse passado. O estadual virou um mundial. Agora, para o presente, ele precisa ganhar. Agora, eu vou inverter. Então tá aí, meus amigos, o Mengão aplicou uma sonora goleada sobre o time do Madureira e agora vai enfrentar o time do Fluminense na grande finalíssima do Campeonato Carioca. Fla-Flu no final de semana. Fla-Flu na final, no final de semana. Então eu vou falar pra vocês, hein? Flamengo, com essa goleada, né? Traz um pouquinho de ânimo pro ambiente que não tava nada bom depois do Flamengo ter perdido as 2 Copas. Agora, meus amigos, agora é a Vera. Flamengo e Fluminense. Vencer o Fluminense, vencer o título do Campeonato Carioca, continua sendo obrigação. E essa goleada contra o Madureira era normal, era o esperado, era o que se esperava desse time do Flamengo. Agora queremos ver o comportamento e a atitude dos jogadores no Fla-Flu no final de semana, né? E aí sim, vamos poder fazer uma análise mais concreta. Mas o mais, valeu a experiência, valeu o treino, né, de luxo, valeu a goleada e lógico, né, o Pedro aí fazendo vários gols, o Paquetá também jogando muito bem. Então é isso, né? Eu acho que valeu a vitória do Flamengo sim, apesar do adversário, né, não ser parâmetro para a grande decisão. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo e também para o canal da ESPN Brasil. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago toda a repercussão para vocês dessa goleada do Mengão sobre o time do Madureira. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!